Olá, leal e determinado, nosso convidado de hoje é um ser eminentemente político. Natural de Novo Hamburgo, filho do seu Luiz Carlos e da dona Edeltraud, é advogado especialista em direito público. Participou do movimento estudantil na década de 90 e foi 2 vezes vice-presidente da União Gaúcha de Estudantes. Na política, o marido da Cristiane trabalhou com o ex-prefeito Jair Foscarini na Assembleia Legislativa, na Secretaria Estadual dos Transportes, na Secretaria de Comunicação e na Casa Civil. Em Novo Hamburgo tem passagens que lembra com carinho no Hospital Municipal, em postos de saúde e com seu amigo Raul Cássio, na Câmara de Vereadores da cidade. Acelerado, o pai da Rafaela concilia a família, as leituras, seu escritório, a presidência do MDB de Novo Hamburgo e a direção da Comusa, desafio assumido em abril de 2018. Hoje teremos uma conversa de peso com Márcio Líders dos Santos. Seja muito bem-vindo, Márcio Líders, para essa conversa de peso. Eu agradeço o convite do meu amigo Rodrigão, de anos que nos conhecemos. Para mim é um prazer estar aqui conversando um pouco. Política desde 93, 94, eu me recordo de ti, Márcio. Movimento estudantil. Exato, a entrada para a política foi através do movimento estudantil, uma coisa que hoje em dia está muito esquecido, infelizmente, que era a nossa grande entrada, mesmo também iniciou uma trajetória política também. Grandes líderes da nossa região grandes hoje. Líderes, começaram no movimento estudantil. Então ainda era um momento de ebulição, a gente veio ali num período logo após a saída do presidente para o impeachment, depois de uma primeira eleição geral, depois de muitos anos que nós tivemos de governo militar. E a gente entrou naquela ebulição que aconteceu ali em 92, 93 e a coisa começou a ganhar corpo. Lembro com muita saudade assim da época do Oswaldo Aranha, que foi presidente do Grêmio por 2 oportunidades, na época estava com 13, 14 anos ali e já enfileirando a presidência do Grêmio Estudantil também, quando surgiu o convite também para participar de uma chapa da União dos Estudantes na época, que infelizmente não tivemos êxito por uma série de fatores que não vem ao caso, mas o importante era estar na luta, e nós nos conhecemos, conheci o Rodrigo, conheci na época tantos outros também, nós falávamos antes, do Luciano de Sá, do Fábio Vazen, que já faleceu também. Então, por mais que tivéssemos pontos divergentes, Antônio Soares falecido Antônio também, Soares, por mais que tivéssemos pontos divergentes, foi importante aquela construção, porque isso faz parte de uma construção democrática. Eu me recordo, não sei se tu vai lembrar, Rodrigo, uma vez que nós fomos em 94 no Jornal NH, e nós saímos de lá, se eu não me engano, numa caravana que era do Luciano. Saiu eu, tu, o Bebeto, o Geleia. Eu acho que nós estávamos uns 8 ou 9 dentro daquela caravana. Eu era bem menor naquela época, viu, doutor? Eu também. Eu também. Mas já era fortinho, Geleia e o Bebeto fortinho. Então eu lembro com saudade disso, Que saiu Plácido, todo mundo. O Plácido estava junto também. Então saímos todos nós dentro daquela caravana de carona. O Fábio Vazen também estava junto. Tu conheceu a Brasília Amarela do Fábio Vazen? Sim, conheci, andei com ele. Mas não foi preso com ele de noite nas pichações que não ele fui, do porque PCdoB, Não, nós éramos de 2 linhas ideológicas diferentes. Exatamente. Mas quando da comissão provisória, quando terminou o teu mandato em 93 ali, se montou uma comissão provisória em que fez parte eu, o Fábio Vaz e eu não me recordo quem mais fazia parte, se não me engano era o Luciano. E para a montagem da próxima eleição, então eu saí com o Fábio Vazen, com a Brasília dele, em todas as escolas para levar os editais. Nós dois andamos um dia inteiro juntos. E ele tentando fazer uma lavagem cerebral em mim, que eu estava... Ele dizia, eu me lembro com essas palavras, está num barco furado, isso não funciona, não vai dar. E o dia inteiro também botando música de sindicato, porque tinha um carro, tinha um som em cima da Brasília, então eu saí zonzo. Ele depois fazia tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo, tudo ao mesmo tempo. Mas era muito tenaz também, e acreditava naquilo que realmente defendia. Sem dúvida. Então isso, para mim, é o fundamental, a pessoa
ter um objetivo e realmente acreditar naquilo e defender os seus ideais, e eu respeito, né? Apesar de uma opinião muito radical, ele era uma pessoa que conversava, sentava e dialogava. Dialogava bastante, e né? E construía sempre que possível também. É verdade. Tanto que acabou compondo depois com o PMDB no governo Sim, do exato, Jair, né? né? Uma diretoria de juventude, né? Que teve o PCdoB na época, né? Mas foi muito importante para a democracia e para todos nós, para o nosso crescimento político também, ter essas opiniões divergentes. Porque se todos nós pensarmos da mesma forma, nós não vamos ter crescimento, né? Então, aquilo foi um período de ebulição política também muito importante para todos nós, enquanto construção política, construção de novos paradigmas, que infelizmente ao longo do tempo vem se perdendo, né? Nós temos muito hoje um mais do mesmo, não existe mais uma divergência muito grande, né, pelo que se vê, principalmente ideológica, né? Foram cooptadas ideologias também aí e foi tudo colocado dentro do mesmo saco pela governabilidade e se abandonou um pouco os ideários, né? Eu acho até que a gente tem que avançar um pouco mais nisso de novo, né? O teu PMDB, vamos lá, agora o MDB novamente, né? O teu PMDB lá de trás é o velho MDB. Foi aquilo que te chamou a atenção naquele momento, que te fez te filiar tão jovem. Na verdade, o MDB sempre teve uma movimentação muito grande no movimento estudantil, sempre teve uma participação Porque no era um movimento partido que abraçava todo mundo. Exato, Quem não exato. fosse Arena, eram todos abraçados no MDB. Exato, e na época também, hoje não mais, porque o MR8, que se chamava na época, que era o grande capitaneador do movimento estudantil dentro do MDB, que era ligado ao ex-governador Orestes Quercia, era quem movimentava muito fortemente o movimento estudantil em todo o país. Tanto na UMES em São Paulo, quanto na UMESPA em Porto Alegre, na UGES, né, na UNI, sempre teve uma participação muito forte no movimento estudantil da UBS. Agora, de uns tempos para cá, quando foi criado o Partido Pátria Livre, essa turma toda do MR8 acabou migrando para o Pátria Livre. Tenho grandes amigos que estão lá, que fizeram... MR8, uma dissidência daquele MR8 lá da Revolução. Isso, lá da Revolução, que por conta da abertura política, acabou tendo guarida dentro do MDB, que foi o grande partido de esquerda durante uma abertura, né, em que se tinha Arena e MDB, o MDB era a oposição, era a esquerda. E todos os outros partidos acabaram saindo, né, de dentro do MDB. Né? Então, o MR8 ficou muitos anos dentro do MDB e ele que era o responsável por fazer essa movimentação do movimento estudantil. E foi ali que me cooptaram, foi ali que realmente me encontraram, né? Tinha um trabalho que era feito nas escolas de buscar lideranças novas estudantis para poder prosseguir com o trabalho. Para mim foi uma grata surpresa e um grato convite também ter entrado, porque aprendi muito, né, com o movimento estudantil. Acho que muito do que eu sou hoje enquanto político vem daquela época, porque por mais que a gente mude um pouco o pensamento, e a gente muda com o tempo, né, a maturidade vai trazendo essa mudança, vai trazendo uma maturidade maior que é inerente e é necessária, né, a gente lá no fundo não perde o ideário de ter um mundo melhor. Só que eu acho que são formas, né, de buscar isso, a gente tem diversas maneiras de tentar buscar isso. Quando nós somos adolescentes, a gente quer na ponta da faca, a gente quer brigar mesmo para conseguir, e a gente com o tempo entende que tem outras maneiras de se conseguir as coisas, né? A política é a forma que tu encontrou de mudar o mundo. É a minha forma de mudar o mundo. Como está essa vivência política? 25 anos filiado a um partido político, né? Ao mesmo partido político. E fui eleito presidente do MDB, né? Hoje tu és o presidente, sou presidente municipal do MDB. O mais jovem da história. O mais jovem da história do município. Né, com 40 anos, né, eu tinha 39 quando fui eleito e sou o presidente mais jovem da história do MDB, então isso demonstra também o quanto o partido é conservador e o quanto nós temos que avançar. Né, nós precisamos avançar em novos quadros justamente para fazer que o partido se renove, não morra e também dê a resposta que a sociedade busca de nós. Tu enxerga essa renovação acontecendo no âmbito nacional? Porque a gente ainda fala dos velhos MDBistas, Pedro Simon, Jarbas Vasconcelos, pessoas que construíram o partidão, esse grande partido, ao longo sobretudo, daquela resistência daquele momento, né? Quem são esses nomes que estão despontando o Brasil afora, que vão dar esse refresh? O próprio presidente Temer está com 75 anos, 76 anos agora, né? E a gente vê as pessoas que estão na volta sempre muito questionadas, né, Márcio? O MDB vai precisar buscar outras respostas para os próximos anos. Que respostas são essas? Vai precisar e vai precisar se reinventar. Não só o MDB, todos os partidos, né? Tem que dar uma resposta diferente para a sociedade. A gente não pode mais
utilizar a mesma sistemática que se utilizava 20, 30 anos atrás de fazer política. As pessoas querem uma resposta mais imediata e mais aproximada do que é a sua realidade de vida, né? Não querem mais um conteúdo programático engessado, né? Querem uma coisa mais adaptada à realidade, adaptada à vida. Tanto é que o sistema político, de um modo geral, vem se adaptando de tal forma que não se dá mais muita importância para os partidos. As pessoas votam em pessoas. Quantas vezes? É um erro, né? Mas... Exatamente, né? Que é o que se verifica a cada eleição. Vai estar o partido, né? É o que se verifica a cada eleição. Eu acho que a nossa principal missão enquanto partido é transformar, né, a forma de trabalhar para se adequar à realidade da sociedade, né? De uma alta complexidade que foi vendida principalmente por um sistema neoliberal que cooptou a todos, e que, na minha concepção, está ultrapassado, né, por uma alta simplicidade. Nós temos que voltar a ter uma alta simplicidade nos processos. Nós temos que buscar democratizar uma revolução social, que é necessária, né, e também temos que procurar levar uma democracia para uma revolução democrática dentro do país. E isso não é fácil de fazer. Não é uma tarefa muito simples, porque ao mesmo tempo, e sabes bem, né, Rodrigo, já militou muitos anos também em política, sabe o que eu vou dizer agora, as pessoas, de um modo geral, querem a solução dos problemas, mas também não querem participar da solução, enquanto partido. Né? Não se tem uma cultura no Brasil de povo politizado. Precisa ser feito, né? Exatamente, não se tem uma cultura de política no Brasil. Né? Eu quero a mudança, mas eu não estou disposto a fazer parte dela. Né? Eu quero que alguém vá lá e faça, mas eu não estou disposto a fazer. E não existe milagre. Na última eleição agora para presidente, a gente viu que as pessoas estavam cansadas também, né? E com razão. Né? Mas, eu quero eleger esse candidato porque ele é a salvação. Olha, não existe salvador da pátria. Eu acho que é um conjunto de ações em que a sociedade tem que ter uma participação muito maior para poder resolver. Muito bem, vamos falar de Novo Hamburgo? Vamos. Na volta do intervalo. Hoje numa conversa de peso com Márcio Liders. De volta para uma conversa de peso, hoje recebemos o diretor-geral da Comusa, Márcio Liders dos Santos. Márcio, como é que é essa vida da política que é tão... Eu não vou dizer escravagista porque tu tem muito prazer em fazer política, né? Mas a gente sabe o quanto ela consome dos dias, do tempo, da dedicação da vida. E aí conciliar isso com família, né? A Rafaela, como é que está essa pequena, como é que fica a Cristiane diante dos desafios de estar como presidente, então, no partido... segundo maior de Novo Hamburgo, em filiados? Sim, em número de filiados, sim. E na Câmara de Vereadores, o maior partido? O maior partido. Na política regional, o maior partido. Na política nacional, eu acho que ainda é o maior partido. O PT agora tem um pouco mais de gente na Câmara, mas em quantidade de municípios, de prefeituras, com certeza, é o maior deputados. É o maior. E construindo isso sempre local e regionalmente, né? Porque tu és chamado para estar em Porto Alegre toda hora, para estar em Brasília. Como faz para conciliar tudo isso? Mais advocacia e mais agora esse desafio à frente da Comusa. Não é fácil, mas é uma coisa natural. Né? Para ti? Para mim, é natural porque isso vem ao longo do tempo. Né? Eu já venho acostumado a isso. A Cris sabe bem, né? Muito embora às vezes sinta um pouco isso também, mas eu procuro sempre compensar, né, essa falta às vezes, né, e procuro sempre estar com elas, né, sempre que possível. A gente procura sempre que possível almoçar junto, sempre estar junto para poder suprir isso. Mas tenho ficado mais caseiro, né, dos tempos para cá também, depois que casei com a Cris e com a vinda da Rafa também, tenho sido uma pessoa mais caseira. Né? Sempre que posso, estou em casa. Antes até tinha um movimento muito maior externo de reuniões e de compromissos partidários do que hoje. Hoje consegui organizar melhor a minha vida e a minha agenda dentro dos meus horários, para poder também estar com elas, né? Porque também precisa, né? A gente tem que estar junto e nada melhor que estar com a família da gente, né? É fundamental. Quais são os desafios do PMDB em Novo Hamburgo? Do MDB agora? O desafio do MDB é se manter ativo, primeiramente, né? E se renovar.
né? A gente tem que se renovar, é importante que a gente faça uma renovação de quadros, né? Sem perder a nossa essência. Porque também nós somos um partido que é muito respeitado na cidade. Ainda ontem conversava com o vereador Serjão ainda sobre isso, do quanto nós temos uma inserção ainda nos bairros, né? E as pessoas são do MDB mesmo sem fazer parte do MDB. Se criou uma história, aqueles 20 anos de administração que nós tivemos, de boas administrações, com o seu Eugênio, né, com o seu Atalíbio. Então aquilo ficou arraigado na memória das pessoas como um período bom para a cidade, um período pujante da cidade, e realmente foi. A memória afetiva das pessoas está ligada. Está ligada muito fortemente ao MDB. Então, nós tivemos excelentes prefeitos na cidade, né? Prefeitos que não tiveram nenhum tipo de problema, como a gente viu com outros, né? Com processos, com escândalos, com coisas todas que aconteceram que nos nossos governos não houveram. E nós conseguimos elencar isso com maior tranquilidade, todos nós sabemos que isso é verdade. Então, isso eu acho que é o nosso grande cartão de visita. Nós tivemos mais de 20 anos, né, com o Foscarini foram 24 anos à frente do município, né, na história recente. Desde 1978 até hoje, ou o MDB ganhou a eleição ou ficou em segundo colocado no município de Novo Hamburgo, sempre pleiteando, sempre buscando, e tem uma militância belíssima na cidade, uma militância forte, que mesmo com pacos recursos, como foi a última campanha para o prefeito, fizemos uma excelente campanha e não vencemos por um detalhe. Então, essa é a principal tarefa, né? Esse é o principal desafio, manter o MDB ativo e se renovar, levar o MDB para o século XXI, essa é a grande tarefa. Poucas vezes o MDB não foi protagonista nessas campanhas, né? Como é que vocês caminham para a próxima eleição municipal? Nós estamos hoje apoiando a prefeita Fátima. Exatamente, nós estamos integrando o governo, né? Nós estamos bem integrados ao governo também, né, trabalhando fortemente até pela governabilidade do município, né? Nós temos que pensar, até porque a nossa linha ideológica é muito aproximada à linha do PSDB, sempre foi, né? Nós, diferentemente, não poderíamos agir da mesma forma com o PT, que estava no governo antes, não teria como, porque são linhas ideológicas totalmente afastadas, né, diferentes. Mas, como temos essa linha ideológica aproximada, era natural que houvesse uma aproximação, até para ajudar a governar, porque também o nosso projeto nas urnas e o projeto da prefeita Fátima, unidos, eles representam mais de 60% do eleitorado de Novo Hamburgo. Verdade. Então, né, nós temos uma representatividade uma eleição que tiveram tantos candidatos, e uma responsabilidade muito grande, porque quem votou no nosso candidato, né, também assim como votou na prefeita Fátima, queria que a gente tivesse também um protagonismo e estivesse à frente, né, com o nosso projeto para melhorar a cidade, para administrar e para gerir a cidade. Então, nada mais natural que a gente caminhar juntos aí pela governabilidade da cidade. Como é que está esse desafio à frente da Comusa? A Comusa é grande empresa, né? É uma empresa com mais de 300 funcionários, né? Com um orçamento milionário. Um orçamento milionário, né? Hoje a arrecadação da Comusa gira em torno de 6 milhões mês, né? Nós temos um custo operacional aí de mais de 4 milhões, né? E São poucas empresas que têm aí 75 milhões de reais de receita ao longo de um ano. É verdade. É uma empresa muito grande, né? Tem um compromisso muito grande também de atender o consumidor final, atender o contribuinte também, levando água para casa das pessoas, porque parece mágica, né, Rodrigo? Mas tu trata a água lá e tu chega em casa, sai a água da tua torneira. A chegada da água da torneira, né? Tem todo um trabalho nisso, né? Tem um trabalho de adutora, tem um trabalho de ligação de redes, tem um trabalho de relógios de medição, tem todo um trabalho que é feito, né, para que isso possa acontecer e para chegar uma água de qualidade na casa das pessoas, né? As pessoas muitas vezes não fazem ideia disso, né? Chegam, abrem a torneira, sai a água lá limpinha, pronta para consumo. Você só fica bravo quando não tem. Exatamente. Então, a gente trabalha muito também para que isso não aconteça, né? Para que não ter água não aconteça. Ontem ainda eu estava assistindo o jornal em casa, o DEMAI em Porto Alegre, lá na Lomba do Pinheiro, está com problema de desabastecimento. Uma semana fora. Uma semana sem água. Agora há poucos dias também, nas zonas altas de São Leopoldo, foi noticiado, né? Nós tínhamos um problema muito sério no bairro Quefas, porque houve um crescimento desordenado do bairro, houveram, se não me engano, 3 invasões. Então, essas invasões foram antes do pé do morro, né, na zona mais alta do bairro. Então, aquelas pessoas que tinham água ligada lá em cima não estavam mais tendo abastecimento porque a água não conseguia chegar lá, né? E não foi planejado isso, esses loteamentos não foram planejados. E a gente tem a obrigação de atender, até por uma questão judicial e uma questão social, temos que atender essas pessoas também, que muitas vezes até nem pagam a tarifa de água.
Então, aquele contribuinte lá do final que paga a sua conta estava ficando prejudicado. Então, a gente estabeleceu uma meta de até dezembro do ano passado, ali, até o Natal, nós colocarmos água para toda aquela comunidade lá. E refizemos toda uma adutora, né? Colocamos uma adutora para levar água para todos e conseguimos atingir a meta. Era dia 25 de dezembro, nós estávamos com uma pressão excelente lá para toda aquela comunidade. Sabemos que temos uma excelente água aqui, o resultado final desse produto, né? Mas aí fica esse questionamento em relação aos nossos próximos momentos enquanto comunidade, né? A gente não consegue resolver a questão do nosso esgoto, doutor. Todos nós sabemos que isso vai hoje praticamente direto para o nosso rio, ajudando a poluir ainda mais esse rio que já sofre tanto, que é a nossa fonte da vida para nós aqui do Vale dos Sinos, né? Como é que a Comusa, sob a tua direção, está enxergando isso? Tem que estar conseguindo construir realmente para que essa realidade seja muito diferente. Nós temos um financiamento. Nós vivemos números de países africanos hoje, hoje que é um dos países mais subdesenvolvidos do mundo. O nosso esgoto, nós temos uma cidade pujante, uma cidade moderna com esgoto medieval. Nosso tratamento de esgoto é medieval. É muito triste, nós temos um valo que atravessa o centro da cidade com esgoto a céu aberto. Uma cidade tão bonita e tão próspera como é a nossa. Então, também, no fim das contas, os governantes do passado não tiveram essa preocupação, né? Tiveram outros tipos de preocupação e infelizmente, deixaram isso de lado. Em 2007, se conseguiu um financiamento, né, para fazer uma estação de tratamento de esgoto, que é esse que nós mantivemos até agora, a duras penas conseguimos recuperar, para não perder esses 100 milhões que nós temos à disposição para construir. E no decorrer desse tempo todo foram modificados diversas vezes os projetos, diversas vezes o sistema de tratamento de esgoto, e agora, enfim, chegamos a um consenso final de que tratamento nós vamos utilizar e do que nós queremos. Estamos fazendo algumas adequações finais para poder iniciar a licitação, para poder construir uma estação de tratamento de esgoto que vai tratar mais de 50% do esgoto de Novo Hamburgo. Então, isso é fundamental para a sustentabilidade do município, para a saúde pública das pessoas, porque tem um estudo também internacional que diz que para cada dólar investido em tratamento de esgoto, tu economiza 40 em tratamento de água. Então, se nós tivermos um rio mais limpo, por óbvio, nós vamos gastar menos com tratamento de água. E isso vai ser fundamental para uma saúde muito melhor. Nós temos também, principalmente na zona de periferia da cidade, esgoto a céu aberto, né, que isso vai se resolver em boa parte com essa estação de tratamento de esgoto. Então, estamos trabalhando forte nisso para elevar dos 5% que nós temos hoje para mais de 50% de tratamento de esgoto no município de Novo Hamburgo. Tem previsão para isso, doutor? A previsão é de 24 meses para iniciar a operação. Essa é a nossa previsão. Iniciar a operação. Iniciar a operação. A gente espera que até o final desse governo a gente consiga inaugurar a estação de tratamento de esgoto. Isso compreendendo o projeto, compreendendo licitação. Licenças ambientais e tudo mais, né? Isso é que é o maior entrave que nós temos. A burocracia é o maior problema. É o maior problema, até por conta o dinheiro está lá. Exatamente, até por conta do tamanho da obra. Ela é uma obra de um vulto enorme, né? Vai ser uma grande construção. Então, são 5 quilômetros, né? Comusa segue cuidando do nosso Parque Floresta Imperial? Segue cuidando do Floresta Imperial, porque nós temos um projeto socioambiental, né, no Parque Floresta Imperial. A gente está fazendo as últimas adequações lá de uma sede da nossa socioambiental, que vai levar as crianças para lá também para dar cursos, para explicar como é que funciona também e sobre tratar sobre reciclagem, tratar sobre as mudanças climáticas. Então, vamos ter toda uma estrutura preparada principalmente para levar as crianças para poder fazer essa educação ambiental. Corremos risco de desabastecimento neste verão? Não tem. É um período regular de chuvas? A não ser que houvesse uma seca muito violenta, né? Mas de um modo geral tem chovido. Tem chovido dentro da razoabilidade também. Coisa boa, maravilha. Adorei conversar contigo. O que vem pela frente para um político? A gente sempre enxerga o político aquele que concorre a mandatos, cargos eletivos, que não é teu caso. Isso é uma possibilidade? Eu nunca tive pretensão de concorrer, apesar de estar sempre envolvido, né? É engraçado isso, já me perguntaram várias vezes, não queres concorrer a nada, né? Sempre fui uma pessoa mais de bastidor, sempre. Né? Porque se faz política... Fora do movimento estudantil, né? O movimento estudantil sempre acabei concorrendo, mas também dentro de agremiações também sempre tive uma participação muito forte, né? É uma possibilidade, sempre deixo a possibilidade aberta. É um sonho? Não. Não tem essa ambição? Diria que não é um sonho, eu acho que é uma construção que pode acontecer. Muito bem.
Seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado, agradeço o convite. Hoje uma conversa de peso com o diretor-geral da Comusa, Márcio Líderes dos Santos. Continua agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.